Bom dia. Vamos para o versículo do dia, para a nossa meditação nessa manhã. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué falou assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele falou para a congregação, quando o povo de Deus saiu do deserto e passou a adorar outros deuses. E ele falou: vocês adorem os deuses que vocês quiserem, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um bom líder ensina a sua família, os seus filhos, o caminho que deve andar. Um bom líder ensina os seus liderados o caminho que devem andar. E Josué ensinou os seus filhos, a sua casa, a andar na presença de Deus. Lá em Provérbios está escrito: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando ele crescer não se desviará dele. Isso é uma pura verdade. Você ensina seu filho no caminho que deve andar, e quando ele crescer, ele pode até desviar dele por um tempo, mas logo ele volta para o caminho porque ele conhece o caminho. Ele andou por esse caminho, então ele conhece bem o caminho para voltar, e ele nunca vai esquecer esse caminho. Uma hora ele vai lembrar e volta. Então o provérbio diz assim: ensina o teu filho no caminho. Ele não manda tu dizer assim: ensina para o teu filho o caminho e deixa ele andar sozinho, não. O provérbio é bem claro: ensina teu filho no caminho. Então você tem que andar lado a lado com o seu filho, ensinando para ele o caminho certo, ensinando para ele o caminho do bem, desviando do caminho do mal. E quando ele crescer, ele vai se lembrar de tudo aquilo que você ensinou e vai colocar em prática. Mas infelizmente hoje nós vemos muitas famílias destruídas porque os pais andam sozinhos no seu caminho e deixam os filhos para trás. Quando eles percebem que os filhos estão trilhando caminhos diferentes, muitas vezes tentam voltar atrás, tentam recuperar o que perdeu e nem sempre conseguem, porque esses filhos já se acostumaram a viver sem o pai e já não se importam mais com ele. A presença dele já não faz diferença na vida deles e a ausência não faz falta. Então vamos amar os nossos filhos. Nossos filhos são heranças de Deus. Nós temos que ensinar os nossos filhos. Porque eu vejo muitas pessoas idosas abandonadas pelos filhos. Às vezes tem tantos filhos e tem uma pessoa idosa sozinha, anda pela rua sozinho, cai, se machuca. Eu tenho dó quando vejo uma pessoa idosa na rua carregando sacolas de compra sozinha. Eu digo: meu Deus, cadê os filhos dessa pessoa? Existem aqueles filhos mesmo que não são amorosos, que não se importam com seus pais. Mas também tem aqueles que não estão ao lado dos pais porque no tempo que precisaram dos seus pais estavam distantes, sem se importar com eles também. Então acostumaram a viver sem eles e já não sentem falta dos seus pais. Porque o pai que anda no caminho com o seu filho, ensinando o seu filho, o filho aprende a amar o seu pai, aprende a viver junto e gostar de fazer alguma coisa juntos, e a ausência do pai na velhice para ele vale muito. Então ele prefere estar ao lado do seu pai mesmo na velhice, cuidar, lembrando do cuidado que o seu pai teve com ele e devolvendo para o seu pai aquele mesmo cuidado. Então a gente esquece que está envelhecendo a cada dia e vai chegar um momento que você vai precisar dos seus filhos ao seu lado. Então, vamos ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve andar, ensinar seus filhos no caminho do Senhor, no caminho de Deus, porque quem teme a Deus é diferente. Quem teme a Deus tem uma vida bem controlada, porque Deus ensina. Quem teme a Deus obedece os mandamentos. E quem obedece os mandamentos são bem-aventurados. Tem uma vida boa, tem uma vida próspera. Vamos ensinar os nossos filhos, os nossos netos a andarem nos caminhos do Senhor, ensinando a eles a justiça de Deus para que eles possam ter uma vida melhor. Porque o mundo é mau.